Se a ciência não explica, igual eu vou lhes contar algumas histórias assim, lendas, algumas histórias assim que eu trago como bagagem desde a minha infância e outras de pessoas que me escreveram, mandaram e-mail. Se vocês tiverem alguma história, pode me mandar alguma sugestão que a gente vai analisar muito bem. Hoje eu vou falar da Noiva das Quatro Estações. A Noiva das Quatro Estações é uma história até hoje contada, porque Quatro Estações é um distrito. Esse distrito fica assim, ó, meio que limítrofe a Silveira Martins, Santa Maria. E há muitos anos atrás aconteceu um fato num açude com um fazendeiro e a sua esposa vestida de noiva, cavalgando numa noite de lua cheia. Tinha uma névoa muito forte. Nós vamos chegar lá. Eu vou começar do início. Na verdade, o início, o fazendeiro e a sua noiva casaram, compraram uma fazenda muito grande. Ele gostava muito de pescaria. E ele pegava sempre a estação. Toda noite de lua cheia, ele pegou e fez lá no fundo da sua fazenda. Ele construiu um açude muito grande, um açude bem interessante, para que ele pudesse reunir amigos, vizinhos, parentes, para uma vez por mês, nas noites de lua cheia, eles irem pescar. Mas ele também tinha um ritual com sua esposa, que eles fizeram uma promessa de casamento, que todo ano eles botariam a sua roupa de noiva e a do casamento. Ela de noiva, ele de terno, fraque. E fariam um jantar romântico. Só que em uma dessas noites de lua cheia, aconteceu que coincidiu com o casamento deles, a data do casamento deles. Aí o que aconteceu? A noiva, por esse motivo, e também pela previsão de que ia ia ter muita névoa naquele dia, ia ter muita névoa. E ela ficava preocupada, porque baixava, e a gente sabe quando baixa que a cerração fica feia a coisa. E ela ficou preocupada, ela estava muito preocupada, porque eles estavam na beira de um açude, embora conhecessem o lugar. E ela queria também, ao mesmo tempo, que ele ficasse com ela, pelo ritual do casamento, de tudo, né? E eles foram igual para a pescaria, com a promessa de que ele voltaria cedo. Mas foi passando, foi passando, foi passando. E a gente sabe como é que é. A gente acaba se envolvendo, o tempo passa, a gente nem vê. Ele nem fez por mal isso. Mas ela resolveu se vestir de noiva, que estava esperando. Esperou, montou num cavalo e saiu atrás, foi até o açude. Nem trocou de roupa, foi vestida de noiva mesmo, né? Só que com essa névoa que estava lá, eles realmente se deram conta de que não tinha condições. O clima estava totalmente adverso. Eles voltaram. Desmontaram o acampamento, os queriam ficar, voltaram. E a noiva, quando chegou lá, ela percorreu o açude. E diz a lenda que numa dessa o cavalo esbarrou e ela caiu dentro do açude. No dia do seu casamento, vestida de noiva. O cavalo foi visto no outro dia, chegando em casa, e até hoje ninguém sabe aonde foi parar a noiva.
Ninguém nunca achou a noiva. Porém, passados alguns anos, o pessoal resolveu voltar ao açude para começar a reativar as atividades, tudo. Só que, para surpresa deles, todas as noites de lua cheia, e eu não estou falando uma noite, isso são relatos de pessoas, de antepassados que frequentaram o lugar, e essa história vem passando de geração para geração. Todas as noites de lua cheia, a noiva aparecia, era vista, e nenhum peixe era pego daquele açude. Não conseguiam pegar um peixe. Claro que só a imagem da noiva aparecendo, e ela aparecia caminhando do outro lado do açude, onde o pessoal estava acampado, sempre do lado oposto, a noiva aparecia caminhando e desmanchava acampamento, terminava com tudo. Isso ainda é falado assim por pessoas que têm mais idade, mas ainda existe essa lenda da noiva. Eu ouvi muito quando criança, né? Porque isto era próximo à minha região, onde eu nasci, onde eu me criei praticamente, né? Conta-se, eu não tenho certeza, mas muitos falam que como era uma área particular e a terra foi desvalorizando e foi trocando de donos, a herança foi passando de pai para filhos e assim por diante, eles resolveram pôr fim naquele açude. Eles vazaram o açude, taparam, desmancharam o açude. Falam alguns que a noiva, de vez em quando, nas noites de lua cheia, é vista numa floresta que tem de eucaliptos, num bosque. Eu não sei dizer se esse ponto é verdade. Agora, até a parte que a noiva era vista no açude, isso aí é uma história bem contada, bem vivida, bem descrita pelas pessoas. É apenas uma história que eu estou contando para vocês, mas eu tenho várias outras. Tá? Fiquem comigo, a gente se encontra.